Então, que nessa hora possamos todos nós acalmar a nossa mente, o nosso coração, fechando os nossos olhos, colocando a imagem do nosso Mestre Jesus, com os braços abertos, que nos recebe, que nos compreende, que nos aceita, que sabe dos nossos defeitos, reconhece as nossas qualidades e que sabe o remédio que precisamos. Mestre Jesus, que o Teu amor possa nos envolver, curando as nossas dores, curando as nossas mágoas, aquecendo o nosso coração para o perdão, permanecendo do nosso lado nas horas tristes, mas também nas horas alegres. E que um dia, Mestre Jesus, possamos caminhar junto de Vós, mostrando a nossa luz, servindo, e que a Sua vontade seja feita na nossa vida agora e sempre. Pessoal, muito boa noite. Falar sobre o mal é algo muito interessante para todos nós, a partir do momento que imaginamos, se Deus é misericordioso, se Ele é bom, por que o mal? Então é interessante a gente buscar algumas apreciações que nos facilitem a termos familiaridade com o próprio mal. Observemos. O nosso estágio, planeta de provas e expiações, segundo a descrição do Evangelho, é o planeta onde prevalece mais o mal que o bem. É característica do nosso planeta. É essência do nosso planeta. Então, quando o Criador buscou Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, numa das habitações dos sóis, porque é lá que habitam os Cristos, ele já sabia que passaria ao seu delegado, ao seu filho Mor, uma incumbência de lançar na terra as raízes dessa essência que é o próprio mal. Por mais paradoxal pareça, Jesus vinha, pois, com a incumbência de criar um planeta cuja característica seria a prevalência do mal sobre o bem. Mas para que a gente possa compreender que não há uma correlação da superioridade, da suprema moral de um Cristo, nós precisamos compreender que o mal, visto apenas como uma imperfeição, não a maldade propriamente dita. A maldade é fruto desse ranço que guardamos dentro de nós. Se a nossa índole, já que viemos do ponto de vista espiritual há pouco tempo do mundo primitivo, reina em nós ainda a brutalidade do próprio mal. Esse ranço, essa tendência, necessitada, pois, de ser transformada para que cada um de nós possa cumprir o objetivo de fazer com que, então, essa matéria-prima distinta, que é o mal, se transforme em bem. A partir daí, a gente começa a ver o mal, então, como uma necessidade nesse estágio para a nossa evolução. Para que as coisas imperfeitas não se tornem propriamente uma imperfeição moral. Mas vamos analisar, tentar entender um pouquinho mais. As características do nosso mundo, ela é tão impositiva ainda com as imperfeições,
que às vezes, em determinado momento, é necessário buscar o que ainda não é perfeito, ainda não é um bem completo, para que possamos estar perfilados em equilíbrio neste mundo. De que é que nós estamos falando? Por exemplo, por uma questão ética e às vezes até por uma questão de amorosidade, nós precisamos de uma mentirinha. Mas mentir não é uma virtude, mas é um contraponto em algumas situações. Vamos exemplificar. Apesar de que as coisas vão modificando, e esses atenuantes ou essas atenuantes, elas vão sendo desnecessárias. Mas houve um tempo em que nós tínhamos que fazer uma mentirinha para o nosso filho. A esposa estava com o ventre avolumado em decorrência da gravidez. A mamãe está gordinha, por quê? Não havia naquela época, hoje isso já é possível, mas na minha época era impossível explicar, dentro de uma pedagogia, de uma didática que fosse possível a criança entender, sem mentir para ela que era cegonha que trazia as crianças. Era necessário. Então, exemplos assim vão mostrando que, na medida em que formos capazes de alcançar essa evolução que vai nos fazendo deixar para trás essa matéria-prima e substituindo-a por outro, no próprio mundo de regeneração isso já começa a ser feito. Então vamos analisar o nosso planeta um pouco mais, para que ele nos facilite um pouco mais a familiaridade com o mal na sua compreensão. Então, como eu dissera, quando Jesus vai começar a criação do nosso planeta, segundo a descrição de Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, como é que acontece quando se cria um planeta? De onde vêm os elementos para a formação desse planeta? Vem de um planeta mais evoluído. E toda essa essência é buscada ali, então, na conformidade daquilo que seja necessário para o desenvolvimento do planeta. Não seria trazido para cá uma matéria-prima que fosse para um mundo de regeneração. Nós ainda não alcançamos essa condição. Então, o que se descreve é que Jesus, então, com aquela formatação do mundo, quando ele joga sobre a terra aquela substância chamada protoplasma, hoje servindo para a ciência analisar certas situações, porque até então, antes da ciência, antes da ciência espírita, não havia esse termo. Próton é vida, plasma, criação. Então, com o protoplasma esparramado sobre a Terra, uma massa gelatinosa, que se misturaria ali aquelas condições telúricas iniciais do planeta, estava contido toda a essência para esse mundo. Quando dizemos essência, não é apenas o aspecto da materialidade. Toda a energia, tudo aquilo que é necessário para o desenvolvimento também moral das criaturas. A energia apropriada a ser transformada pelo próprio homem, que transforma os ambientes. E ali, em meio a toda aquela substância, existiam as forças ativas e passivas. O que Emmanuel queria dizer com forças ativas e passivas esparramadas sobre a Terra?
As forças ativas, elas promanam as dualidades que existem, muito estudado na filosofia, dualidades iguais, ou melhor dizendo, afins ou dualidades contrárias. E em meio, pois, a toda aquela substância de forças ativas e passivas, estava a maior das dualidades que nós possamos imaginar na Terra. E nós podemos pensar preto e branco, noite e dia. Podemos imaginar uma série de antônimos como dualidades contrárias, mas existindo também as dualidades positivas, mas em meio a essas dualidades, uma dualidade impositiva: o bem e o mal. O bem sempre estando como parte de qualquer dualidade até o espírito alcançar o mundo divino. E o mal se contrapondo até que ele, por si só, atinja o seu objetivo. Porque onde o mal estiver, a finalidade é fazer com que o mal se transforme em bem. É quando, então, o mal é um remédio para a nossa evolução, bem tratado. Assim como um veneno bem tratado leva-nos à cura pelas composições químicas de uma farmacologia. Então é interessante a gente ter essa familiaridade para que nós mesmos justifiquemos o concerto que nos envolve, o laboratório onde nós devemos trabalhar para a nossa evolução. Porque aí fica mais fácil alcançarmos algumas virtudes primeiras, sem as quais é impossível nós lidarmos com os males que nos atingem. Porque se eu compreendo, eu começo a ser resignado. Assim como um paciente que recebe o remédio e utiliza-o dentro do regime certo. É evidente que, para uma criatura que toma um remédio insatisfeito, os efeitos para as regenerações celulares não serão os mesmos. Para aquele que toma o medicamento, tendo uma noção da importância do medicamento para a sua transformação. E é evidente que, nesse caso, seria necessário que Jesus trouxesse toda uma pedagogia profunda para que nós pudéssemos, então, exercitar-nos dentro desse laboratório divino, sem ser simplesmente aos solavancos de quem não sabe conduzir-se porque não compreende os próprios meios a serem utilizados. Então é em função disso que, dessa pedagogia sublime, que se tornou possível nascer o Evangelho de Jesus. Para que isso acontecesse, capitularam-se vários eventos próprios da índole humana tendente às imperfeições. Mas a partir dos propósitos sagrados que o Evangelho nos traz, nós temos hoje todo um manual farmacológico, vamos imaginar assim, para que possamos termos sempre os elementos suficientes, até mesmo para que nós, nas condições de autoterapeutas, possamos cuidar de nós mesmos, a partir do momento que somos capazes de compreender. E as primeiras compreensões surgindo por uma resignação através de uma fé raciocinada, que a doutrina espírita explica. A doutrina espírita não quer que a gente compreenda as coisas simplesmente por compreender.
É preciso, pois, que busquemos compreender-nos na nossa intimidade, compreender o exterior, compreender o mundo através dos nossos estudos, através de um cuidado e um zelo que eu preciso ter para comigo mesmo. O quanto somos desastrados. Nós não cuidamos de nós mesmos. Imaginamos que cuidar de nós mesmos está nas coisas exteriores. Mas há algo tão interessante que dentro de nós mesmos nós encontramos os melhores medicamentos para a nossa transformação. E eles são impositivos. É impossível uma criatura ser curada antes do tempo certo do seu mérito. E há tratamentos bem específicos com relação a isso, que só alcançam a cura quando a criatura quer fazê-lo e sabe como fazê-lo. Na vida comum a gente percebe isso. Pessoas cancerosas em níveis iguais, umas se curam e outras não. Já é comprovado isso. Eu tenho casos particulares que eu poderia citar, de pessoas que estavam num estado avançado, já consideradas sem possibilidades de qualquer resgate de saúde, e surpreendentemente, fazendo com que o médico perguntasse, mas não dá para entender o que está acontecendo, porque a senhora ou o senhor não tem mais nada. Do ponto de vista científico, nós não temos resposta. E posso até citar, apenas por uma questão didática, de confirmação, de entendimento, posso citar a senhora Cleusa Muniz, esposa de um grande companheiro, um grande magistrado, Weimar Muniz, já desencarnado. A senhora Cleusa estava acometida de grave câncer. E ela, como a gente costuma falar, pegou com Deus, não é? E confiando na providência divina, e pela pessoa boa que é, porque eu sei o quanto o Chico Xavier gostava dela, pessoa de uma condição de possuir méritos, e no transcurso do atendimento, ela foi melhorando, e a médica ficou impressionada com aquilo, até que um dia ela perguntou, não, me explica, está acontecendo alguma coisa? E ela não tinha dito a ela, a Cleusa como paciente, não tinha dito a ela que ela era espírita. Aí ela falou, bom, já que a senhora, e quando ela disse, a senhora está curada, a Cleusa disse para ela, agora eu posso falar onde eu encontrei a resposta. Na doutrina espírita. Na fé raciocinada que a doutrina espírita me concede. Passado algum tempo, aquela médica tornou-se espírita. Então, para cada um de nós, é importante nós tentarmos uma melhoria, nem que seja por inteligência. Se ainda não detemos a força interior que faz com que nós tenhamos uma definição bem mais objetiva para sermos melhores, para sermos bons, façamos isso por inteligência. Se eu sei que ser bom é bom para mim, por que não ser bom? Trabalharemos muito na nossa intimidade, porque temos uma índole ainda de imperfeições. Mas se eu sei que preciso mudar, vale a pena. E nenhum de nós se transforma da noite para o dia, naturalmente. Mas à custa de uma fé ardente, buscando o auxílio através das orações, e acima de tudo, tendo no nosso comportamento, em torno dos nossos semelhantes, em torno do próximo, o bom comportamento, traremos para nós o melhor dos remédios. Quando
Jesus deixou-nos a dica suprema. A gente precisa parar para pensar isso. Veja bem, o fariseu ali queria saber qual era o maior mandamento. Significava, o que é que existe de mais significativo na terra para o ser humano? Qual a orientação mais preciosa a levar o homem à salvação, à libertação? Analisemos isso. Porque Jesus deixou-nos a dica, a receita. Nós não podemos dizer que não sabemos o que fazer para sermos realmente felizes. Nós não podemos dizer que não sabemos o que fazer para transformar-nos e, consequentemente, alcançar por nós mesmos a conquista da alegria, da libertação. Porque quando ele diz amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ele deixou a receita. O mundo pode estar de pernas para o ar, porque faz parte desse momento. Isso não deve nos assustar, foi tudo predito desde o início da codificação, para estar lá no livro A Gênese, as explicações para tudo que está acontecendo. Isso não pode servir para que estejamos desatinados, desmotivados e, em consequência, perdermos o porte de quem quer realmente ser bom. Não justificaria jamais estarmos num laboratório contendo em maior número os venenos a serem transformados em medicamento, como assim acontece com muitos medicamentos, e utilizarmos mal e entrarmos na onda perversa dos manipuladores orgânicos de elementos químicos malfazejos. Então, se nós sabemos disso, é porque existe algo muito importante a ser descoberto. Se o mal existe, se a necessidade é transformar o mal em bem, se o mal nada mais é do que o bem em curso, se o mal é simplesmente uma raiz, uma base de sustentação, assim como o adubo fétido é nada mais, nada menos do que a fertilidade para surgir o fruto e as flores. Se é assim que acontece, então nós precisamos encontrar onde esteja a possibilidade de sabermos lidar com isso, com as ofertas do mundo. Porque as imperfeições que nos vêm, que nós transformamos em males, ainda assim são dádivas que Deus nos concede. E assim, dentro de uma razão lógica, nós não seremos masoquistas. Porque será com fé raciocinada. Teremos a bênção divina de traduzir e entender o próprio mal. Que coisa bacana! Como isso é interessante. Mas existe um fator fundamental para isso. Mas de onde vêm os males que me atingem? De onde vem essa matéria-prima a ser transformada? Sempre tem um autor. E esse autor é o próximo. E daí a necessidade de amá-lo, como Jesus disse, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Porque ele, o próximo, traz-me o que eu preciso. Olha que coisa interessante. Aí, alguém de nós aqui pode pensar nesse momento, mas meu Deus do céu, fulano é aquela pedra no sapato. Podendo até pensar assim, é pimenta nos olhos dos outros é que arde, por isso que ele está falando isso. Não sabe o que eu passo. Mas é esse o remédio que você precisa. Porque existem as reencarnações, nós temos um passado.
E em meio a tudo isso existe o princípio da justiça. Senão, como que o mal seria medido no ponto certo? E como o bem também seria medido no ponto certo para a meritologia que nós precisamos alcançar? Então é interessante nós começarmos a interpretar o nosso semelhante do jeito que ele é, como um elemento indispensável para a minha vida. É nele que está o que eu preciso. Chegando ao ponto de, muitas vezes, eu ter que entender que não está em mim o que eu preciso. Porque se eu for buscar, eu não vou dar conta, eu vou querer só tranquilidade. É uma coisa natural da nossa tendência. Mas se eu convivo com alguém, nada é por acaso, é porque esse alguém tem o que me oferecer. Mas também precisamos capitular as coisas boas que nós recebemos dos outros. E aí entender, então, o que nós estamos oferecendo a ele. Porque todos, pensando assim, todos nós somos remédios. E dentro dessa hipótese de que nós precisamos uns dos outros, nós transmutamos as nossas condições. E é em função das convivências que nós vamos aprendendo uns com os outros, sendo capazes até mesmo. O que é que acontece muitas vezes quando nós conhecemos uma pessoa, convivemos com ela, demora um certo tempo, mas depois nós consideramos ela uma amiga. A ponto de uma falar para a outra assim, nossa, eu tinha uma birra de você, eu tinha uma antipatia de você, e se tornando grandes amigos. Porque isso foi trabalhado. As dosagens certas, medidas por um medidor espiritual, fez com que a transmutação entre essas criaturas estabeleceu o remédio eficaz para ambas as pessoas. Então é interessante, tendo esse pressuposto para a nossa vida, esse princípio indispensável para a nossa evolução, nós precisamos dar uma parada, porque tem um detalhe. Nunca foi receitado para nós tantos remédios, tantos males, como nesse momento que nós estamos vivendo. E aí vale a pena pensar sobre esse quadro que nós estamos vivendo nesses dias. Há medicamentos que carregam um éter, que por si só eles promanam o poder que os fluidos têm de abranger, de envolver. Porque quando a gente estuda os fluidos, a gente aprende sobre a saturação dos fluidos nas próprias paredes. Fluidos que vão saturando com esse poder, com essa propriedade que os fluidos têm, saturando no nosso coração, na medida em que capitulamos coisas boas e vamos nos modificando. Mas nesse momento, nunca foi tão importante, tão necessário nós determos em nós esse potencial que signifique o antídoto contrário a essas influências que estão aí principalmente nas ideias, que estão aí nos julgamentos íntimos que nós estabelecemos, como se juízes morais pudéssemos ser, na condição em que ainda nos encontramos. Porque quando a gente ama, a gente encontra as respostas. Todos os criminosos são tão infelizes que nós precisamos amá-los. E o Evangelho é tão sábio que explica que nós não vamos amá-los como amamos as criaturas que não estão infligidas do mal.
Mas amá-los é desejar-lhes o bem. E não simplesmente pensar, tem que morrer na cadeia, como muita gente fala. Não simplesmente imaginar que nós temos um veredito. Quem somos nós para entender a estrutura de alguém que erra? Uma questão de inteligência, eu não posso querer julgar. Nem não é questão moral. Determinada pessoa tem uma ficha que eu não conheço. Os males que nos afligem e as nossas tendências são carregadas de várias situações profundas da nossa estrutura biopsicoespiritual, da engenharia com que fomos formatados, catalogando os defeitos da encarnação passada, com as vocações e as tendências boas também para esse momento. Nós carregamos dentro de nós, todos nós, um passado difícil. Mas aqui mesmo na terra, por que é que nós queremos julgar a criança, como muita gente, temendo-a quando ela chega? Ainda bem que parece diminuir o menino de rua, né, gente? Eu tenho notado isso. Mas ao invés daquele sentimento puro de medo, e para que nós não façamos como muitos façam, enxotando a criança, sai aqui da minha loja, e pensando, chegando a dizer que são criaturas malandras, são meninos malandros, sem parar um pouquinho, o quanto somos tendentes ainda às imperfeições, que são males, que nos envolvem. Porque basta imaginar, não precisa de muita coisa não, se a gente tentar exercer um pouquinho de elementos que façam com que busquemos o bom remédio, nós vamos pensando em torno dessa criança, imaginar, meu Deus, o que é que faz uma criança, por pior que seja o seu lar, ir para a rua para passar fome, para ser enxotada, em algum momento nem sabe onde tomar um copo d'água. O que é que faz essa criatura? Então eu vou lhes dizer, e é para mexer com os vossos corações mesmo. Lembrar o fato acontecido na periferia, quando nós indagamos aquela criança que o esforço era retirá-la da rua. Trabalhos de periferia são muito importantes. Os melhores laboratórios para trabalharmos os males, transformá-los em bem. Ao ser perguntado por que aquela criança preferia estar na rua do que estar em sua casa junto com seus pais, lágrimas nos olhos, a criança balbuciou: é porque eu não tenho forças para enfrentá-lo. Ele me bate. Oh, mas por que você vai enfrentá-lo para ele te bater? Porque eu não aguento ver ele abusando da minha irmã, que é filha dele. Basta lances desses na vida para mostrar que nós temos laboratórios onde podemos ajudar. Porque se voltarmos do plano terreno ao plano espiritual, tendo na bagagem feitos onde nós tivemos esforços para transformar o mal em bem, nós teremos maiores possibilidades de garantir uma futura encarnação mais promissora, com um potencial maior ao nosso derredor, para cada vez mais irmos auxiliando uns aos outros. Mas é preciso que nós nos harmonizemos intimamente. É preciso compreendermos
dentre as expressões que está no livro A Gênese, no seu penúltimo capítulo, quando diz o seguinte: uma humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, pelo desenvolvimento do senso moral e pelo abrandamento dos costumes. Essa colocação, que está, nos parece, desculpem o vacilo, me parece que está no capítulo 2, no item 2 do capítulo 18, no livro A Gênese. Essa orientação, ela é muito interessante, porque dentro da concordância que há no Espiritismo, ali está sendo colocado, já que a última obra da codificação, colocada ali também as últimas orientações, vamos dizer assim, válidas para o momento que nós vivemos. Porque a pedagogia de Jesus foi implantada para que, nesse momento, já que todo o planeta tem prazo de validade, nós possamos recorrer à sua pedagogia, aos seus ensinos. E lá diz claramente que depois do desenvolvimento da inteligência, do senso moral, existe o abrandamento dos costumes. Nunca foi tão necessário sermos brandos. Acalmemos o nosso coração. Não entremos em discussões desnecessárias. Quem somos nós para querermos ter a solução do jeito que nós pensamos? Para tudo nós temos solução. Igual eu disse para um amigo meu, eu falei, eu vou te falar uma coisa, meu caro. Porque com amigo a gente tem que ser franco, né? Eu vou te falar uma coisa, meu caro, e não é para você rir a hora que eu falar, não. É uma pena que ele riu assim, meio sem gracinha, mas riu. Eu falei para ele, e a pergunta que eu estou fazendo é uma coisa racional. Não estou fazendo figuradamente, não. Falei para ele. Então, o que é que você quer saber? Por que você está querendo tomar o leme de Jesus? Não, estou falando sério. Mas que pergunta? Não, você está querendo tomar o leme de Jesus. Se nós achamos que só nós estamos certos, que tudo está errado, começando a, sem perceber, a guardarmos uma insegurança, pensando que está tudo perdido, então, Jesus teria largado de mão, ou não deu conta de conduzir? Somos nós quem vamos substituí-lo? É preciso muita fé, e a fé raciocinada que nós precisamos, a doutrina espírita nos concede. A convivência com esses males é parte do processo. Acumularam-se os males, porque nós não soubemos transformá-los em bem, mas ainda há tempo. E é isso que nós precisamos fazer. Já está na hora? E é isso que nós precisamos fazer, então, para essa compreensão que ainda está um pouco distante de nós. Quando a gente aprender a amar o semelhante na medida certa, vai acontecer uma coisa simples, isso é tão possível, que quando a gente gosta de uma pessoa, a gente encontra desculpas para justificar algum erro. É isso que nós precisamos fazer. Ver em todas as criaturas, sem que isso seja apenas uma coisa literária, romântica. Nós precisamos amar a todos os mundos, todas as pessoas. Mas nós somos superficiais. Nós precisamos exercitar isso dentro de nós. Olha como nós somos artificiais. Quantos bons dias, quantas boa noite, quantas boas tardes que nós damos às pessoas. Quantas vezes falamos, tudo bem, da boca para fora. Não estamos espiritualizados o suficiente para falar bom dia e sairmos desse automatismo, na vontade que realmente a pessoa tenha um bom dia. Eu preciso vislumbrar esse presente divino, extraordinário que Deus me concede, porque depois da vida
o semelhante, o próximo, o maior presente que Deus me dá. E ele é tão sagrado que aqui mesmo, quantos presentes que Deus me concede, estando diante de vocês. E nós não sabemos trabalhar ou tratar esses presentes, pela dificuldade que temos de poder compreender o mecanismo do próprio presente. Assim como uma criança que recebe um presente muito moderno, e é preciso que seja orientado, bem orientado, para ele saber acionar direitinho os botões, as teclas. Nós somos assim com esse presente. Não sabemos nos mobilizar para lidar com o presente na forma que nós precisamos lidar. E aos poucos nós vamos alcançando uma resistência moral que vai fazer-nos, diante de quaisquer situações, sermos capazes de perdoar. Ué, é bom negócio. Isso é útil, isso é importante. E todos nós, portanto, precisamos, em meio às situações que nos envolvem, aprender a amar dentro de casa, a começar daí, para amarmos bem lá fora. E aí eu queria fazer uma pergunta aqui para vocês. Está vindo isso aqui, quando eu falei dentro de casa, eu vou, apenas por uma estatísticazinha aqui, quem aqui faz o culto do Evangelho no lar, levanta a mão, por gentileza. Tem muita gente ainda que não faz. Vou dar serviço para vocês. Vocês pedem o pessoal da casa para implantar, para vocês entenderem o que é o culto do Evangelho no lar. Viu, gente? Lembrando sempre que o lar, então, é esse laboratório divino, onde a gente seja capaz de levar adiante os pressupostos do Evangelho. O culto do Evangelho no lar é um laboratório diferente, onde aquela saturação que eu mencionei, no nosso lar, ela é mais intensa. Fazendo com que... Aliás, eu vou contar um caso para vocês. Muitos aqui talvez não sejam tão familiarizados com a doutrina espírita. Eu vou falar de reunião mediúnica. Na reunião mediúnica chegou um dos meus credores. Porque é assim, gente, vocês estão vendo eu aqui, pelo meu propósito, muita gente pensa assim, nossa, o Eurípides é bonzinho. Mas tem um detalhe, gente. Eu nunca fui bonzinho como eu estou querendo ser hoje, não. Vocês veem, quem me conhece fala assim, não, ele é um rapaz assim, rapaz, ó, tá vendo? Ele é um veinho. Ele é um veinho que não, ele é assim, assim, assado. As pessoas pensam isso. Mas eu já fiz erros que vocês nem imaginam. Mas tem uma coisa. Eu não vou ficar aqui nem sardinha sozinho, fora da lata, não. Vocês também foram, tá bom? Não me levem a mal. Não me levem a mal. Essa concepção é importante que você saiba. Eu estou falando isso com conhecimento de causa. Então, imaginem que quem constrói a história do mundo, se houve guerras, crueldades as mais terríveis, nós somos os construtores de tudo isso. Numa concepção que faz com que, então, do ponto de vista espiritual, nós nos consideremos iguais. Muitas pessoas que estão convivendo com o mal hoje, poderão chegar à frente de muitos que estão convivendo com o bem. E aí, vou contar uma outra história, e essa envolve o Chico Xavier. São coisas interessantes para a gente entender. Era a década de 1965. Eu já fui jovem, gente. Eu era jovem nessa época. Então, em 1965, depois daquelas psicografias ali, o Chico, gente de tudo quanto é banda, aí havia conversa que varava um pouco, começava a adentrar, aprofundar mesmo nas madrugadas. Numa dessas conversas, chegou nessa lição que fala sobre
a fome e o ranger de dente, naquela época parecia distante. E é essa época da agora que nós estamos vivendo. E alguém desavisadamente, porque era muito heterogêneo. Gente de tudo quanto é banda, gente que estava começando porque recebeu uma psicografia de um filho e se sentiu realizado. A psicografia batia de tal forma que a pessoa falou, isso é verdade, eu agora vou ser espírita. Então, pessoas desavisadas, mas entusiasmadas. E quando se falou, então, quando chegasse esse momento, uma pessoa, uma senhora, humildemente, sem conhecimento, disse assim, ainda bem, né, Chico, que quando chegar essa época, nós espíritas não vamos ter que sofrer. As pessoas olharam umas para as outras assim, né, tadinha, né, na inocência dela, né? Aí o Chico disse, todos sofrerão. Mas como, Chico? Aí em determinado momento ele explicou. Haverá muito sofrimento, porque as coisas chegarão a um ponto onde a dor vai graçar na sociedade. E aqueles que estiverem bem sofrerão porque verão ao seu derredor as coisas acontecerem sem poder fazer nada. Os sistemas que são manipulados fazem as coisas sem nós podermos fazer nada. Mas quando a gente vai na periferia, no propósito de auxiliar mais, a gente vê situações que a gente gostaria imensamente de colaborar, mas não damos conta de tudo. E naquela época, né, ano de 1965, houve aquela revolução tremenda social, chamada o conflito das gerações. Eu vivi naquela época. Muita gente aqui deve já ter visto falar, né, sobre a década de 60, a velha guarda, aquela coisa toda. E naquele período, a revolução foi muito grande e surgiram os hippies. Olha como a gente não pode julgar. Quem aqui chegou a conhecer os hippies? Tem até um livro. A senhora sabia que tem um livro sobre os hippies? Tem. Os hippies, o que eram? Pessoas diferentes. Para ser realista, pessoas com os costumes assim diferenciados, às vezes até fedidos, e perambulavam pelas ruas. E o Chico, quando as pessoas falaram, os hippies, eles estão roubados, eles não vão. E o Chico falou assim, criaturas maravilhosas. Meu pai do céu, como assim? Aí ele explicou. Espíritos que cresceram muito no sentimento. Porque o hippie era capaz de fazer tudo o que pudesse para ajudar o outro. Ele passaria fome para dar o seu pão ao outro. Mas ele não cresceu na instrução. Espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos. Para entender melhor, a sabedoria tem que estar compatível com a moralidade. Por isso que nós precisamos estudar. E se alguém não tem títulos acadêmicos, para com essa mania de pensar que não pode estudar, porque existe um tipo de inteligência que fez com que muitas criaturas, tanto na época de Jesus, quanto na época do surgimento da base fundamental do movimento espírita brasileiro, aqui no Triângulo Mineiro e em Goiás, centros espíritas rurais, aqueles homens simples, com leituras monossilábicas, pouquissimamente alfabetizados, portavam o Evangelho e, pela sua inteligência emocional, eram capazes de superar os doutores. Lembremos-nos disso. Então, é em função dessa capacidade que nós precisamos desenvolver para que compreendamos o que aconteceu com Paulo, que nem conviveu com Jesus Cristo e é considerado o maior dos apóstolos. Quem aqui já leu Paulo e Estevão?
Então sabem do que eu vou falar, do fenômeno, né, que o transforma. Por que, meu Deus, mas por que Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, por que ele investiu naquele homem? Ué, ele era o maior perseguidor dos cristãos. Ele odiava Jesus. Responsável por muitas mortes. Mas Jesus entendeu que precisava dele. O que é que aconteceu? Ele crescera na instrução. Era capaz, na sua integridade, por tudo que houver aprendido, de dar a sua vida em favor das leis judaicas, porque ele as considerava as justas. Era um homem íntegro. Bastava deixá-lo menos cambeta, porque ele era cambeta. Na estrutura dele, um lado dele não acompanhava o outro lado. No sentimento, ele estava para baixo. Mas ele merecia pelo seu esforço. No transcorrer das encarnações, quando nós desenvolvemos o propósito pensando que é o melhor, querendo fazer o melhor, nós passamos a ter os nossos méritos. Mas naquela época, Paulo foi ajudar a construir o cristianismo. Hoje nós já temos o cristianismo Rede Vivo, que complementa todo o cristianismo, a pedagogia completa que Jesus deixa na terra. Então, para nós seria muito mais fácil se nós quiséssemos. Vai ser mais fácil para cada um de nós que quiser. Então, aí a gente vai compreendendo que estamos tendo as últimas oportunidades. Isso é dito e redito, né, nas casas espíritas, falando do mundo de regeneração. Mas às vezes a gente sai daqui e esquece. Então, uma coisa que é muito importante nos dias de hoje é nós fazermos algo importante, muito importante. Todos nós queremos melhorar. Duvido que tenha alguém aqui que não queira melhorar. Vou ainda fazer a colocação de forma diferente. Todo mundo aqui quer libertar-se, quer salvar-se. É evidente? Mas a gente vê falar na doutrina espírita, fala a reforma íntima, sem a qual é impossível nós alcançarmos essa libertação. Mas nós não cuidamos de nós mesmos. Nós não paramos, assim, detidamente, preparados para isso, em momento específico, onde seja possível um maior testemunho entre cada um de nós com Jesus, para meditarmos dos nossos defeitos e os pontos que precisamos nos corrigir. Porque a reforma íntima, se ela é indispensável, o próprio nome indica. Como fazer a reforma se não buscarmos a intimidade? Quando a gente fala que Jesus nos conhece muito mais do que nós nos conhecemos, porque nós realmente somos analfabetos de nós mesmos. Nós não nos interiorizamos. Às vezes nem temos coragem de admitir certos defeitos. Então há pontos a serem observados, que a própria vida vai nos mostrando, nos condicionando a observar. Isso está acontecendo é por causa daquilo. Mas o nosso orgulho é muito grande. E nós não somos capazes de trabalharmos a essência de tudo que está à nossa volta, esteja essa coisa à nossa volta com a característica que tiver. É a matéria-prima para a nossa transformação. E diante, pois, das possibilidades de servir, lembrar sempre que sem o próximo nós não somos nada. É impossível alguém alcançar a verdadeira felicidade
sem que tenha no próximo a fonte da sua conquista. Não tem jeito. E por mais difícil que seja a proposta que ele nos traga, toda criatura com defeito que está à nossa volta, é como se ela estivesse rogando o nosso trabalho, porque nada é por acaso. Quem explicou para nós, e nós falamos isso no livro O Evangelho na Periferia, o Chico nos explicou sobre essa coisa de trabalho na periferia, por exemplo. Porque tem gente assim, ó, pensa, não, eu já faço caridade. Isso é porque não sabe, lá em casa o trem é feio. E eu faço caridade é começar de dentro de casa. A caridade feita dentro de casa é diferente. Até mesmo a caridade feita dentro do centro espírita, com as campanhas que atendem no centro, é diferente. Aprendemos isso com o Chico Xavier. Tomar a iniciativa de buscar os infortúnios ocultos que o Evangelho nos fala, é propiciar-nos reencontros que nós nem imaginamos possíveis. E quando a gente chega na periferia, segundo o Chico, você vai deparar com criaturas tão diferentes socialmente de você, que você vai falar assim, isso não tem nada a ver comigo não, estou ajudando porque eu quero. Engano. A gente vai deparar com aqueles que só tomando a iniciativa de buscar quem sofre, nós vamos reencontrar com aquele que nós temos obrigação moral e que não seguiremos adiante se não auxiliá-lo, porque talvez ele esteja naquela condição, porque nós o jogamos naquela condição. Eu não disse que nós não somos flor que se cheira? Nós nem sempre fomos bonzinhos como nós estamos apresentando hoje. Então, que fique bem explícito para nós a questão de lidarmos com o mal até com uma certa familiaridade. Nos momentos muito difíceis, peçamos ajuda ao alto para nós darmos conta de amar a quem nos ofende. Não é fácil. Quantas vezes as pessoas falam, trabalho de atendimento fraterno na periferia, eu me lembro muito bem, mas pessoas honestas, bem intencionadas. Mas, Eurípides, eu estou pelejando, mas eu não dou conta de perdoar. E não é fácil. Dependendo do mal, gente, não é fácil. Tipo assim, às vezes uma coisa acontece com você, você não é capaz de perdoar. Mas se alguém atingir o seu filho ou a sua filha, é muito complicado. Então a gente tem que pedir auxílio para isso. E vou dizer uma coisa para vocês. Nada melhor do que o fato concreto. Aí eu vou... Na tribuna a gente não deve estar falando muito da gente, não. Mas se é para uma exemplificação, e é para mostrar uma dificuldade minha, eu vou falar. Porque nada melhor do que o fato. O fato é a maior prova que tem. Então eu sofri uma perseguição. E a pessoa chegou a andar portando arma. E já vou explicar. Nessa encarnação eu estou até bonzinho, como eu falei. Eu não fiz nada. Senão vai falar, esse cara, o boca aí. Não. Não fiz nada que justificasse. Não vamos entrar em detalhe, porque também... E aí, eu pensei, eu vou perdoar. Eu não dei conta. Estou confessando para vocês. Hoje, talvez, se acontecesse, acho que eu melhorei um pouco. Quando eu vi isso, porque eu fui fazer a prece, estava uma coisa superficial. Seria a hipocrisia. Aí eu pedi a Deus que me ajudasse. Gente, passados 2 anos de orações constantes na hora de dormir, meu coração se abriu. E aí eu consegui. Essa criatura desencarnou. Aí um dia o mentor chegou e falou assim, Eurípides, nós trouxemos fulano. Você está preparado para pedir perdão? Eu falei, epa, a gente tem que passar pelo crivo, né?
Isso aí, charlatanismo não é, porque eu conheço a médium. Pessoa é uma boa médium. A médium não está obsidiada. Falar para eu pedir perdão para fulano? Foi aí que ele explicou. No frigir dos ovos, pelos desentendimentos do passado e pelo mal que eu havia feito àquela criatura, eu ainda estava necessitado. Quem tinha que pedir perdão era eu. Então, analisemos esse aspecto. É dentro dessa lógica, ponderando situações que não são de agora, para nós compreendermos que todos os males, normalmente, tem males que nós provocamos nessa encarnação, mas tem muitos que nos envolvem sem que nós os provoquemos de imediato, mas cujas raízes estão no passado. Então, sendo necessário essa racionalidade, dentro de uma fé raciocinada, então nós compreendermos que nem que seja por inteligência, comecemos a fazer o bem, porque é assim, ó, virtude nenhuma nasce da noite para o dia, não. Aí lá vou eu contar outra história. Está na hora? Dá para contar uma historinha de 2 minutos? Então, gente, uma virtude a gente não adquire da noite para o dia, não. Vou contar para vocês rapidinho. Eu estava noivo. Numa pitimba danada, tinha que pegar ônibus, eu e a minha atual esposa. Saíamos ali mais ou menos do centro da cidade, tínhamos que ir lá na Vila Bajá. Vocês sabem onde é, gente? Muita gente talvez saiba. Pegar ônibus naquela época e tal. Aí chegamos lá, não tinha ninguém para ficar com as crianças. Aquela dificuldade, tal. Naquela época a gente era muito mais machista do que hoje, né? Machão. E eu, sem consultar a minha noiva, falei assim, não, seu Joaquim, deixa que a minha noiva vai lá cuidar dos meninos. Ela nunca tinha feito isso. Ela fez biquinho, mas foi. Terminou a reunião, pegamos o ônibus de novo, eu estou vendo que ela ainda está com um biquinho. Eu puxei conversa, ela falou assim, você nunca mais me bota para ficar tomando conta daqueles capetinhos, viu? Tá. Aí chegou na próxima reunião, eu não falei nada. E o gente ficou assim, olhando para ela, ela falou assim, tá bom, vou ficar lá com eles. Na terceira reunião, ela já foi voluntariamente. Quando voltamos entrando dentro do ônibus, aí eu quis dar uma de psicólogo. Não, agora vamos tirar aqueles meninos de você, vou arrumar evangelho. Você que tira aqueles meninos de mim para você ver. Eu estou contando para vocês que as virtudes são conquistadas. Não desanimemos. Façamos o exercício de transformar o mal em bem, a começar desse trabalho íntimo, que uma reforma íntima vai nos mostrar que precisamos fazer. Gente, ó, fiquem com Deus, muito obrigado pela atenção, viu? Eu não vi ninguém bocejando aí, abrindo a boca. Uma coisa eu sei, vocês são muito educados. Obrigado, gente. Elevemos nosso pensamento até o Mestre Jesus, rogando a Ele pelas nossas necessidades, que Ele conhece a cada um na sua intimidade, sabe das provações de cada um, sabe das enfermidades, sabe o que a gente passa em casa com os nossos familiares, no nosso trabalho, que saibamos rogar pela ajuda do nosso Mestre. Mestre, essa luz que emana do vosso coração, rogamos que ela possa nos alcançar, iluminando a nossa mente, os nossos caminhos, permitindo conquistar tudo aquilo que desejamos, com mais fé, com mais amor, e que através dos seus ensinamentos possamos também crescer e evoluir, tanto moralmente como emocionalmente, e que a vossa vontade seja feita na nossa vida agora e sempre.